tudo bem? Vamos seguir então o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Agora nós estamos estudando o segundo capítulo desse livro com o título Ontologia, uma teoria do ser. Eu sempre no início das nossas aulas faço essa referência, né, que o livro está disponível no site unificacionista.com, aonde você ali na seção de literatura pode acessar esse e outros livros, fazer o download, ler online, enfim. E nós já temos várias aulas gravadas, né, toda a parte anterior aí do primeiro capítulo, quando estudamos teoria da imagem original. E as aulas anteriores que já fizemos sobre ontologia também já estão disponíveis no nosso canal, então fica a dica, né? Se inscreve lá, dá sua curtida, vai acompanhando toda a sequência. Então é bem fácil, você tem ali os títulos, ele está numerado na sequência do estudo, é bem fácil para você acompanhar. Dando sequência então no estudo do livro Ontologia, perdão, no capítulo Ontologia, nós estamos estudando o item 2, Ser Conectado. Na aula anterior, nós entramos no estudo de ser conectado, eu fiz toda uma explicação falando sobre o porquê a gente faz essa conceituação de cada ser existente como um ser, num momento, um ser de verdade individual, porque nós estamos estudando as características e atributos, o conteúdo dessa existência, tal como fizemos na teoria da imagem original, quando estudamos a imagem Deus, né, a imagem de Deus, formando primeiro a ideia do conteúdo, né, as características, atributos principais, e depois entramos numa segunda parte falando sobre a parte de estrutura, né, como funciona e se relaciona todas essas partes, características e atributos. Estamos fazendo a mesma verificação e análise com relação aos seres existentes, analisamos já inicialmente na aula anterior uma visão ali sobre os aspectos que compõem um ser conectado, né? O que define um ser como um ser conectado, essa inter-relação entre os seres. E no finalzinho da aula anterior, nós começamos a falar sobre sujeito e objeto, os tipos de sujeito e objeto. Nós enfatizamos, então quem não viu, fica a dica, né? A aula está disponível, você pode assistir, se assistiu, ficou dúvida, assiste de novo, se não assistiu, está lá disponível para você. Mas nós falamos sobre sujeito e objeto, não apenas a partir da premissa ou do que nós discutimos no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, quando a gente enfatizou bastante os atributos Sun San e Hyun San, e Yang e Yin. Lembra, né? Quem assistiu vai lembrar disso. Mas na aula anterior nós já acrescentamos um outro ponto. Quando falamos dos seres criados, quando falamos dos seres existentes, quando entramos no cosmos, no universo, observado a partir dos aspectos temporal e espacial, nós identificamos um outro atributo, né? Nessa classificação dos reinos, na classificação taxonômica dos seres, nós observamos que existe essa polaridade sujeito-objeto naquilo que a gente falou sobre um ser principal e um ser subordinado. Falamos algumas características, né? Então só a título de lembrança, né? Porque está lá na aulinha. Falamos ali que seria basicamente a relação entre ativo, passivo, agente, reagente, extrovertido, introvertido, enfim, né? Aqui eu estou lembrando agora algumas das referências que o livro faz para ilustrar e caracterizar esses atributos sujeito-objeto distribuídos e aplicados, replicados em todos os seres da criação. Mas aí, dando sequência, nós vamos analisar agora, de uma forma mais detalhada, esses tipos de sujeito e objeto que o pensamento de unificação define. Até no finalzinho da aula anterior a gente fez ali um esclarecimento com relação à visão tradicional da filosofia, quando ela fala de sujeito e objeto, basicamente observando o aspecto ou o processo cognitivo, né? Que seria basicamente o ser humano, através da sua consciência, fazendo aquele processo de entendimento, observação, entendimento e racionalização, fazendo um processo de cognição e assimilando a partir das coisas ou dos fenômenos as informações. E a gente vai ver, e o pensamento de unificação, na verdade, fala que essa aplicação do sujeito-objeto é muito mais abrangente, né? Envolve todos os seres, e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso agora, nessa aula de hoje, estudando sobre os tipos de sujeito-objeto. Então vamos iniciar aí os conteúdos. Eu trouxe também, como eu sempre menciono, alguns trechos do livro, então eu nunca nego, né, que você deve pegar o livro, muito pelo contrário, estou sempre dizendo, depois pega o livro, se debruça, leia,
Eu trouxe as ideias principais, eu sempre pego as ideias principais, procuro ilustrar com alguns gráficos para ajudar na sua compreensão e entendimento. Mas isso não exime a sua responsabilidade de ir lá se debruçar sobre o livro, ler, estudar, aprofundar, fazer os seus próprios insights, enfim, né? Beleza? Vamos ali então na leitura e vamos nos comentários. No pensamento de unificação, os conceitos de sujeito e objeto ostentam um significado diferente, né? Já fazendo referência a essa distinção que a gente faz em relação ao conceito filosófico tradicional, tá bom? Esses conceitos se referem não somente ao relacionamento entre um ser humano e uma coisa, mas também ao relacionamento entre um ser humano e outro ser humano, tal como também ao relacionamento entre uma coisa e outra coisa, diferente daquilo que a gente mencionou ali, que é a forma tradicional da filosofia, né? Então, esses relacionamentos são de 4 tipos, como segue, a gente vai falar sobre isso na sequência. Vamos lá. Primeiro tipo que o pensamento de unificação ilustra é o que ele chama de tipo original. O tipo original se refere a um relacionamento que é duradouro, universal, permanente, imutável, único, né? Esses atributos que a gente poderia aqui, me veio na mente agora, para elencar, que eu elenquei para ilustrar o que ele quer dizer com o tipo original. Então, a partir da perspectiva, obviamente, da criação de Deus. Exemplos desse, eu trouxe alguns aí, né? O livro cita alguns, você pode depois fazer as suas reflexões. Basicamente são os relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, professor e alunos, estrela e planeta, núcleo celular e citoplasma, núcleo atômico e o elétron. E esses relacionamentos nunca mudam. São relacionamentos que são duradouros. Eles foram criados para se perpetuar e se manter numa forma sempre igual. Ou seja, a posição sujeito, a posição objeto, o dar e receber, enfim, o propósito comum. É uma estrutura que vai seguir rigidamente aqueles modelos que nós elaboramos estudando a teoria da imagem original. Quando falamos sobre Deus, falamos sobre as bases de 4 posições e os tipos de base de 4 posições. Se você não assistiu, fica a dica, né? Se assistiu, não está lembrando? Vou lembrar você. Base de 4 posições, mantenedora de identidade, seja ela interna ou externa. Bases de 4 posições, desenvolvedora também, sejam elas interna ou externa. Né? Esse é o modelo que é aplicado e replicado exatamente nesse modelo original, ou seja, quando nós falamos de relacionamento, ou perdão, de sujeito e objeto, as posições de sujeito e objeto, obviamente depois do seu relacionamento a gente vai falar um pouco mais adiante, mas falando sobre as posições, esse modelo original, ou tipo original de sujeito e objeto, se refere a esse aspecto onde a relação entre os elementos sujeito e objeto seguem exatamente o modelo que a gente elencou lá na teoria da imagem original. Beleza? Seguindo aí, tipo 2 é o tipo temporário. Relacionamentos que duram somente por um tempo limitado. São esses que a gente classifica, que o pensamento de unificação classifica como sendo temporário. Esses relacionamentos frequentemente ocorrem na vida cotidiana, né, no nosso dia a dia. Um exemplo, né, pegando na questão humana, tá? Então, eu estou usando aqui como analogia, o livro vai usar, obviamente, como analogia de exemplificação, a aplicação dessa regra ou esse tipo de sujeito-objeto no que diz respeito ao ser humano. Mas vamos ali. Um exemplo é o relacionamento entre um palestrante e uma plateia. Né? Nosso relacionamento aqui agora é um relacionamento temporário, né? Não é eterno, duradouro, não vai ser para a vida toda, né? Entendeu? O qual é estabelecido quando está acontecendo uma palestra. Mesmo em relacionamentos do tipo original, as posições são às vezes também invertidas para criar um relacionamento do tipo temporário. Por exemplo, né, vamos exemplificar aí, tá? Num relacionamento esposa-esposa que ele mencionou ali, né? Os dois saem de carro e a esposa sai dirigindo. Então, naquela situação momentânea e temporária, a esposa como condutora, como agente condutora do veículo, ela está na posição sujeito. O esposo ali sentado do lado como passageiro na posição passiva, ele está colocado na posição objetiva. Percebe que mantém-se a estrutura original, ok, vai funcionar ali, esposa, sujeito e objeto, mas as nuances, é o que ele diz ali, as nuances, as situações cotidianas vão dar uma temporalidade, né, a mutabilidade, obviamente, em função da temporalidade dessas posições. Né? É um exemplo que me veio aqui à cabeça agora, tá bom? Vamos ali.
Numa família, por exemplo, se o esposo precisa se ausentar ou está doente, a esposa temporariamente vai assumir a responsabilidade do seu esposo, e quando os pais estão doentes ou ficam velhos, os filhos assumirão a responsabilidade dos pais. É o exemplo que o livro traz ali, a gente está replicando aqui na tela, tá bom? Tais relacionamentos podem ser considerados como sendo do tipo temporário, mas mesmo nesses casos, o tipo original não desaparecerá. Como eu mencionei ali, né, o caso do esposo e da esposa na situação do passeio, da saída ali com o veículo, né, dirigindo o carro. Mas mesmo nesses casos, então, o tipo original não desaparecerá totalmente, assim eles são simplesmente relacionamentos de um tipo temporário baseados no tipo original. E tem aqueles que são corriqueiros, cotidianos, mas que vai acontecer esporadicamente, né? Eu trouxe alguns exemplos ali, quando, por exemplo, você vai numa loja fazer uma compra, você está no trânsito ali e tem uma blitz policial, e aí você tem essa interação com o policial. É uma situação onde vamos se definir por conta das posições sujeito e objeto, mas ela tem essa característica temporária, né? É uma coisa que vai ser para sempre, pela eternidade? Não. É uma situação do dia a dia, momentânea, corriqueira, mutável, inclusive, né? Seguindo ali, terceiro tipo é o que ele chama de tipo alternante. Olha que interessante isso. Quando o sujeito alterna com o objeto, o relacionamento é do tipo alternante. O exemplo disso é um diálogo entre duas pessoas. Aquele que fala é o sujeito, aquele que ouve é o objeto. Mas existe um diálogo. Então vai ter momentos em que tem um que está falando e o outro está ouvindo, mas aí, de repente, né, como é um diálogo, o que estava ouvindo agora vai falar e o que estava falando agora vai ouvir. Então, percebe? É um exemplo aqui bem simples, mas você pode replicar e observar tanto na estrutura humana, nas relações humanas, quanto em toda a estrutura do universo, existe isso, essa questão de alternância de posições sujeito e objeto, inclusive no reino mineral, tá bom? Entretanto, então, no diálogo a pessoa está falando, a pessoa está ouvindo, alterna uma com a outra, assim, esse é um relacionamento do tipo alternante, beleza? E aí, o quarto tipo é o tipo indeterminado. Em determinados relacionamentos, o ser humano livremente decide qual elemento é o sujeito e qual é o objeto. Esses são relacionamentos do tipo indeterminado. Não está na posição, não está numa ação. Eles vão definir por conveniência, mas não existe as características que vão dar, como a gente já elencou na aula anterior, essa questão da característica do sujeito-objeto dos seres criados que eu mencionei, né, que ele fala lá, por exemplo, de extrovertido, introvertido, ativo, passivo, agente, reagente, enfim, né, tem várias outras características que a gente está exemplificando aqui. Então não tem essa característica que vai definir. Então é determinado, né, de forma de fora, né? Você vai determinar. Vamos ali, só para você entender. Ó. Nesse caso, sujeito e objeto não são determinados objetivamente. Por exemplo, aí ele vai citar o exemplo. Entre animais e plantas, animais descartam dióxido de carbono, que é utilizado pelas plantas, e as plantas, por sua vez, descartam oxigênio, que é utilizado pelos animais. Nessa relação, na troca ali, aonde os animais exalam o gás carbônico e as plantas exalam oxigênio, é um dar e receber? É. Mas quem é sujeito, quem é objeto? Qual é a característica que você vai aplicar para definir sujeito e objeto? Extrovertido, introvertido? Ativo e passivo? Agente e reagente? Né? Vai ser difícil você encontrar características para definir isso. Então, basicamente, cabe a nós, seres humanos, né, os mestres da criação, fazer essa definição. Eu quero analisar a partir da perspectiva do que exala gás carbônico. Bom, então, a partir do que exala gás carbônico, o ser humano é o que exala o gás carbônico e a planta é o que absorve, que inala, que absorve o gás carbônico. Então, a gente está dizendo que sujeito-objeto é animal, sujeito, vegetal, objeto. Agora eu quero olhar para essa relação a partir do ponto de vista de quem exala o oxigênio, entendeu? Então percebe que é um tipo indeterminado, porque ele não possui aquelas características definidoras de sujeito-objeto. É uma relação? Tem dar e receber? Existe intercambiabilidade? Existe. Existe um propósito comum? Existe um propósito comum. Mas não existe essas características prontamente definidas. Quem vai definir isso é a partir da perspectiva. Qual é? É relativo? É relativo porque eu vou definir. É indeterminado. É por isso que ele chama de indeterminado. Para não gerar confusão, porque os materialistas olham para isso e querem já jogar o conceito do aleatório, de que não existe um propósito. Não, não, não. Existe propósito, existe inter-relação, existe dar e receber, sim. Existe sujeito-objeto, sim. Mas quem define isso
nós seres humanos conseguimos identificar. Identificando propósito comum, identificando dar e receber, eu posso arbitrar sobre sujeito e objeto. Cabe ao ser humano fazer esse arbítrio, tá bom? A partir da perspectiva do fluxo do oxigênio, ele continua exemplificando ali, eu já mencionei, né? Mas vamos lá. Plantas podem ser consideradas como sujeito, mas a partir da perspectiva do fluxo do dióxido de carbono, animais podem ser considerados como sujeito. O relacionamento de sujeito e objeto muda dependendo do que uma pessoa está enfatizando, ou seja, de acordo com a vontade da pessoa, sujeito e objeto, nesse caso, está sob o tipo indeterminado porque ele é arbitrado pelo ser humano, tá bom? Entendeu? Mas ele é observável, você vai encontrar esse tipo na natureza. Ação dar e receber. Aí agora vamos passar para a relação propriamente. Definimos os tipos de sujeito e objeto, agora vamos falar sobre ação dar e receber. Quando um relacionamento correlativo de sujeito e objeto é formado centrando num propósito comum, seja entre dois elementos dentro de um ser, ou entre um ser e outro ser, surgirá uma ação dar e receber determinado elemento ou força. Né, uma ação dando e recebendo, ele coloca ali determinado elemento ou força. Esse tipo de ação entre sujeito e objeto é chamado ação dar e receber. Através dessa ação, as entidades envolvidas mantêm sua existência e são capazes de se mover, mudar e se desenvolver. Não vou me estender aqui, mas as ênfases eu dei, o texto está grifado ali, eu deixei os grifos e a dica para você adotar. Sempre quando eu grifo, é dica, é fundamental. Eu, na verdade, já dei ênfase nisso quando estudamos dar e receber, ação dar e receber, lá na teoria da imagem original. Mas o grifo está ali, ó, enfatizando que é um relacionamento correlativo porque tem sujeito e objeto, independente do tipo que você analisou ali dos 4 que a gente mencionou anteriormente. E essa relação vai surgir centrando num propósito comum. Tem que ter propósito comum, porque senão não é dar e receber. Já falei bastante sobre isso, estudando dar e receber lá na teoria da imagem original. Todo relacionamento não é dar e receber. Tá bom? Todo dar e receber é um relacionamento, mas nem todo relacionamento é dar e receber, porque muitos relacionamentos que a gente vai encontrar no mundo existente são relacionamentos que não têm um propósito comum. São divergentes, existem oposição, existe conflito, então eles não são dar e receber. Não são relacionamentos de dar e receber. Não são elementos correlativos. Mas eu vou explicar isso mais detalhadamente na sequência, tá bom? Vamos lá. Seguindo aí. Em Deus, há os aspectos de manutenção de identidade e desenvolvimento. Né? Até eu trouxe aqui, daquilo que a gente estudou lá na teoria da imagem original, o gráfico quando estudamos detalhadamente as bases de 4 posições de todos os tipos e todas as nuances. Mantenedora de identidade, vou até circundar aí para você lembrar. Mantenedora de identidade interna, mantenedora de identidade externa, desenvolvedora interna, desenvolvedora externa. Só a título de lembrança, mantenedora porque tem como centro coração e o resultado é a união, seja na interna, seja na externa. E desenvolvedora porque tem como centro aqui propósito e o resultado um novo ser, seja na interna, seja na externa, a mesma situação. Beleza? A título de lembrança, eu trouxe essa imagem, mas isso compõe teoria da imagem original, tá bom? Então vamos ali na leitura. No aspecto de manutenção de identidade, o Sunsan e o Ryun-san original se engajam numa ação dar e receber centrando no coração, como eu acabei de mencionar, formando uma união, uma harmonia. Esse é o aspecto de manutenção de identidade de Deus, a base para a sua eternidade e sua existência. Mas isso se aplica e se replica em todos os seres da existência. Já fica a dica aqui, tá bom? E também o Sunsan original e o Ryun-san original vão se engajar em ação dar e receber centrando no propósito, né? Propósito de criação, como eu mencionei ali na imagem, engendrando, então, seres multiplicados, o novo ser, seja ele interno e externamente. Eu expliquei em aulas específicas, de forma bastante detalhada, a diferença entre uma base de 4 posições desenvolvedora interna, tem uma aula específica sobre base de 4 posições desenvolvedora externa. Se você não assistiu, está lá disponível. Se assistiu e ainda tem dúvida, volta lá sem problema, tá bom? O primeiro relacionamento é descrito como uma ação dar e receber mantenedora de identidade e o primeiro é descrito como uma ação dar e receber desenvolvedora, ok? Vamos aí em termos práticos. De forma semelhante, então, nós vamos encontrar no mundo da criação, nos seres existentes, ações de dar e receber mantenedora de identidade e ações de dar e receber desenvolvedoras, no mundo criado, como eu mencionei, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, aí vem as exemplificações que o livro traz.
Em nossa galáxia ocorre a ação do ar receber entre seu núcleo e cerca de 200 bilhões de estrelas. O formato de nossa galáxia tem a forma de uma lente convexa e é constante. E todas as estrelas executam movimentos de rotação enquanto mantêm suas próprias órbitas particulares. Percebe? Mantenedora de identidade e desenvolvedora. Todas essas exemplificações e argumentações que eu usei lá no estudo da teoria da imagem original sobre base de 4 posições, desenvolvedora, interna e externa, gente, agora estudando ontologia e estudando natureza, teoria da natureza humana original no capítulo 3, vocês vão ver a perfeição, a praticidade, a plenitude do entendimento que nós vamos passar a ter sobre nós mesmos e sobre todos os demais seres da criação. Seguindo ali, o formato, né, já falei ali do formato da galáxia e tal. A partir desta perspectiva, a galáxia tem um aspecto imutável. Por outro lado, disse que no início a galáxia girava lentamente, mas com o passar do tempo ela passou a girar cada vez mais rápido. Né? Então é o aspecto mutável de todos os seres que ele está exemplificando, por exemplo, no universo. Também é conhecido que estrelas velhas morrem, nascem novas estrelas, assim a galáxia tem um aspecto de mudança também, de desenvolvimento. Né? Então, essa característica mutabilidade se refere, então, à ação, ação da área receber desenvolvedora ou à base de 4 posições desenvolvedora. Assim, há aspectos tanto de ação da área receber mantenedora de identidade, quanto aspectos da ação de dar e receber desenvolvedora na galáxia, e a gente já mencionou aí, né? Além disso, então, dentro do Sunsan de Deus, os elementos correlativos de Sunsan interno, intelecto, emoção e vontade. Ryunsan e o Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios, só a título de lembrança, tá bom? Estão no relacionamento de sujeito e objeto e estão engajados em ação da receber, centrando no coração ou no propósito, gerando base 4 posição mantenedora, coração, ou desenvolvedora, centrando no propósito, tá bom? Só para distinguir aqui. Quando formam uma união ou produzem um novo ser, respectivamente. Isto é chamado ação da receber interna. Por outro lado, Sunsan original e Ryunsan original também estão engajados em ação da receber, centrando no coração e no propósito, quando formam uma união ou produzem um novo ser, respectivamente. Isso é chamado ação da receber externo, e é só a título de lembrança de tudo aquilo que a gente estudou lá no primeiro capítulo. Então eu não vou me estender aqui. O livro traz esse trechinho a título só de revisão para o que nós vamos falar na sequência nos seres existentes, especificamente sobre ontologia, ok? Seguindo aí, então. Então, essa ação de 2 estágios, né, ou seja, ação de dar e receber interna e ação de dar e receber externa, forma a base de 4 posições de 2 estágios, a qual é chamada estrutura de 2 estágios de Deus. Falamos sobre isso detalhadamente lá na teoria da imagem original. Essa estrutura de 2 estágios, como encontrada em Deus, se aplica também no mundo criado, e é aqui que eu quero enfatizar, né? Por isso que eu não estou dando tanta ênfase. Tudo que eu falei até agora, nessas 2 últimas telas aí, basicamente a gente já estudou demoradamente, dedicando inclusive uma aula para cada uma delas. Base 4 posições desenvolvedora interna, base 4 posições desenvolvedora externa, enfim, sem contar uma outra aula sobre a mantenedora de identidade, seja ela interna e externa. Tá bom? Mas por isso agora que entra naquilo que realmente é pertinente à nossa discussão. Nós vamos pegar tudo isso que nós já estudamos e conhecemos com profundidade e vamos aplicar agora nos seres existentes, no mundo criado. Assim, todo ser internamente tem elementos correlativos de sujeito e objeto dentro de si e, ao mesmo tempo, está externamente relacionado com outros seres no relacionamento correlativo também de sujeito e objeto, como a gente já mencionou. Por exemplo, aí ele vai citar, no relacionamento entre o ser humano e todas as coisas, o ser humano, através da ação de dar e receber interna, se engaja no pensamento. Então, através da ação de dar e receber externa, reconhece as coisas e exerce domínio sobre elas. A gente já deu vários exemplos, e aí ele poderia voltar naquele exemplo do edifício, quando a gente estudou lá sobre logos, criatividade, sobre lei, razão, razão, lei, quando falamos sobre a prototipagem das imagens individuais. Não, eu não vou voltar nessa explicação, mas nós, seres humanos, fazemos um processo semelhante, né? Quando fazemos, usando nossos aspectos, intelecto, emoção e vontade, as faculdades, e fazemos uso de ideias, conceitos, leis e princípios, quando observamos a criação e aprendemos e fazemos o processo cognitivo e interagimos com a criação, inclusive criando novos seres, novas existências,
primeiramente prototipando na mente, depois fazendo de forma substancial, nós estamos fazendo esse processo de 2 estágios. Uma base de 4 posições interna, uma base de 4 posições externa, né? Como está ali, até trouxe a imagem a título de ilustração aí na sua tela, tá bom? Então, agora vamos detalhar as ações de dar e receber. Então, tal como a gente falou sobre os tipos de sujeito e objeto que existe no mundo criado, nos seres existentes, nós vamos observar também que a ação dar e receber, quando observamos os seres criados, a gente também vai observar tipos diferentes da ação dar e receber dentro dos seres criados, exatamente pelo mesmo motivo que a gente mencionou lá sobre sujeito e objeto. Toda a classificação taxonômica dos seres, os próprios reinos e a infinidade de seres existentes, os relacionamentos eles acabam assumindo, mesmo sendo dar e receber, porque tem propósito comum, vai ter um resultado compartilhado, mas elas assumem características que a gente vai falar sobre elas. Então, basicamente, diz ali, ó, há 5 diferentes tipos de ação dar e receber, os quais a gente vai falar a seguir. O que diferencia um tipo do outro é se o sujeito e ou o objeto possui consciência ou não. Os 5 tipos são basicamente o seguinte, vamos lá. Tipo de ação, dar e receber biconsciente. Em uma sala de aula, um professor é o sujeito e os alunos são objetos. A gente já usou essa exemplificação anteriormente, né? E eles se engajam numa ação dar e receber, onde ambos os lados estão conscientes desta ação, dessa interação. Esse é um exemplo, a gente poderia usar vários outros, tá bom? Mas vamos pegar esse aqui. Então, isso é chamado de ação dar e receber do tipo biconsciente. O sujeito e o objeto têm ambos vontade, são ambos conscientes. Não somente em casos como entre um ser humano e outro, mas também nos casos entre um ser humano e um animal. E mesmo entre um animal e outro. Tais relacionamentos como estes são do tipo biconsciente. Então, por exemplo, né, ele citou ali, tem que ser só entre ser humano? Não, você tem o seu pet, você se relaciona com esse pet. E é um relacionamento consciente, né? Você tem ali uma interação e é um relacionamento biconsciente, independente aí do nível de consciência, de percepção, de autocompreensão, entendimento, etc. Não estamos entrando nessa discussão, nós estamos classificando uma ação da receber do tipo biconsciente. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Tipo uniconsciente, ou seja, só um lado, né? Tá claro ali, né? Só um lado é consciente. Quando um professor escreve palavras num quadro negro com um giz, uma ação de dar e receber entre o professor e o giz, sujeito e objeto. Mas percebe que existe uma relação onde não é biconsciente? O giz não é consciente dessa interação. Ele está objeto, ele é inerte, é um ser inanimado, mas existe uma relação. Né? Então, essa interação é um exemplo, aproveitando ainda a própria sala de aula que a gente usou no exemplo anterior. Mas é assim, é um exemplo bem infantil, vamos dizer, né? Para esclarecer isso daí que ele quer dizer. Nesse caso, então, o professor age de forma consciente, enquanto diz não. Um lado somente, o lado sujeito, tem consciência, enquanto o outro lado, o lado objeto, no caso o giz ali, nessa exemplificação, não tem. Isso é chamado, então, ação dar e receber do tipo uniconsciente. E, nossa, quantas a gente poderia usar aqui para exemplificar, mas o objetivo não é deixar essa aulinha extensa. É só elencar e depois você faz aí os seus insights, né, a partir do que a gente está mencionando, a partir da própria leitura e o estudo do livro de forma mais detalhada, tá bom? Tipo 3 de ação dar e receber é o tipo inconsciente. Animais inalam oxigênio emitido pelas plantas e exalam dióxido de carbono. A gente já usou essa exemplificação quando falamos sobre os tipos de sujeito e objeto, né? O tipo indeterminado que a gente mencionou. Então, esse tipo inconsciente ele quer dizer o seguinte: por outro lado, durante o dia, as plantas absorvem o dióxido de carbono emitido pelos animais e liberam oxigênio através da fotossíntese. Nesse exemplo, os animais não exalam conscientemente o dióxido de carbono para o benefício das plantas, e nós também, tá bom? Estou citando aqui os animais, mas os seres humanos, no seu processo de respiração, inalação e exalação, a gente não faz isso de forma consciente. Esse é um processo, é um dar e receber que nós temos com o ambiente, que nós fazemos de forma inconsciente. Você não controla isso conscientemente, né? Ele está no seu subconsciente e a sua respiração, tal como outras partes do seu corpo, como batimento cardíaco e assim por diante, processo de circulação e tal, são processos inconscientes de dar e receber. Ele está usando esse exemplo aí, tá bom?
Então vamos lá. Então, nesse exemplo, os animais, né, não exalam conscientemente o dióxido para o benefício das plantas, nem as plantas liberam conscientemente o oxigênio para o benefício dos animais. Ambos os lados agem de forma inconsciente nessa troca de dióxido de carbono e oxigênio, tal caso no qual as partes se engajam numa ação dar e receber inconscientemente, mesmo se uma ou ambas as partes possam ter consciência, é chamado ação de dar e receber do tipo inconsciente. Por isso que eu fiz questão de mencionar já o ser humano. Nós também fazemos o mesmo processo dos animais de respiração. Nós temos consciência, mas nessa situação específica nós temos essa interação de forma inconsciente. Beleza? Show de bola? Vamos seguindo aí. A ação de dar e receber do tipo heterônoma. Quando nem o sujeito e nem o objeto possuem consciência e ambos são induzidos de forma heteronoma pela vontade de uma terceira parte, que não é nem o sujeito nem o objeto, a se engajarem numa ação dar e receber, o relacionamento é chamado ação dar e receber do tipo heterônoma. Por exemplo, o Sol e a Terra se engajam de acordo com a lei natural. Show de bola? Está lá funcionando. Em ação dar e receber de acordo com o propósito da criação de Deus. Embora não estejam conscientes disso, essa é uma ação do tipo heterônoma. Em outro exemplo, as várias partes de um relógio que se engajam em ação dar e receber, de acordo com a vontade da pessoa que fez o relógio. Esses tipos de ação dar e receber são do tipo heterônomo, ou seja, né? O exemplo da máquina do relógio, eu acho que é o mais palpável para a gente, né? Quando você fala sobre o propósito e processo da criação de Deus, talvez possa entrar um pouco na dimensão mais transcendental, né? Mas na máquina do relógio não tem como. Nós fazemos ali aquelas engrenagens, até trouxe a imagem ali, e elas interagem, existe um equilíbrio, existe uma harmonia. E essa harmonia ela não é consciente. Essa interação entre a cada parte ali do relógio fazendo com que, né, ele produza o que a gente espera, que é a marcação do tempo, seja em minutos, em horas, em segundo, enfim, isso é uma ação da terceira parte. Não é nem a parte sujeito e nem a parte objeto. São inconscientes? São, mas eles interagem pela interferência de uma terceira força, né? Por isso que ele usa essa expressão heterônoma, né? Porque é um estrangeiro, é um estranho ao relacionamento, que vai agir, gerar essa relação, propiciar essa interação. Ela funciona muito bem, obrigado, né? Mas é a ação externa, vamos dizer assim, né? Show de bola? Fundamental entender isso daí. Por quê? Porque é assim que o universo funciona. Vamos lá. E aí o tipo contraste, ação dar e receber do tipo contraste, ou também como a gente usa na pedagogia, o tipo colação. Quando nós, seres humanos, contrastamos duas ou mais coisas e descobrimos harmonia entre elas, as consideramos como se engajando num tipo de ação dar e receber. Mas isso é porque nós forçamos de uma forma de contraste, porque nós fazemos comparação. Nós, seres humanos, seres conscientes, aptos a dominar e reger sobre o universo criado, fazemos esse processo. Isso é perceptível nas nossas ações. Percebe a importância de entender isso? Porque isso é definidor de uma série de coisas que a gente vai estudar ao longo do estudo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Seja no estudo da teoria da natureza humana original, seja na parte quando falarmos sobre teoria da educação, sobre teoria da arte, sobre, enfim, né, toda a parte sequencial do livro, a gente vai voltar nessa questão do contraste, do tipo colação, né? Então, eu estou dando o tempo de você anotar, né, no seu caderno aí a colinha, porque é um tipo muito importante. Ele se refere ao ser humano e a gente usa muito, é muito importante essa ação dar e receber do tipo contraste. Ou a gente vai voltar mais à expressão, eu observei no livro, ele usa bastante o tipo colação. É a mesma coisa, tá bom? Basicamente, o que ele quer dizer com isso? Isso é chamado ação dar e receber do tipo contraste, o tipo colação. Nesse relacionamento, o ser humano observador estabelece de forma consciente, às vezes, esporadicamente, eventualmente, temporariamente, inconsciente, tá bom? Um elemento como objeto e outro como um elemento como sujeito e um elemento como objeto, contrastando-os e assim considerando-os como engajados em ação da receber. E assim nós fazemos comparações. E assim que nós produzimos, através das nossas faculdades de intelecto, emoção e vontade,
ideias, conceitos, leis e princípios que nós armazenamos no nosso Ryun-san e que são subsídios que nós usamos nos nossos processos criativos. E processos criativos que eu digo de todo tipo, artístico, de engenharia, mecânica, enfim, toda a criação exercida pelo ser humano, ela passa por um processo anterior de dar e receber comparando, né, usando intelecto, emoção e vontade, observação, entendimento e racionalização, né, e formando ideias, conceitos, leis e princípios. Beleza? Mas a gente vai voltar a isso na teoria da natureza humana original. Eu estou só dando aqui cena dos próximos capítulos, mas você tenha certeza que a gente vai voltar e aprofundar isso quando estudarmos o ser humano mais detalhadamente no capítulo 3, tá bom? Vamos lá. Então, criação ou apreciação de uma obra de arte é um exemplo, né, como eu mencionei, aí, típico de uma ação da receber do tipo contraste, na qual, por exemplo, um ser humano, um sujeito, intencionalmente contrasta os elementos objetivos. Né? Ao criar uma obra de arte, o artista ajusta e contrasta cores, tons de luz, sons e assim por diante. A fim de harmonizar esses elementos, ao apreciar a arte, o apreciador também, ao contemplar uma obra de arte, seja pintura, peça musical, etc., vai fazer esse processo de contraste, de colação, observando os vários elementos que compõem essa obra de arte, a fim de encontrar harmonia entre eles. Eu acho que numa das aulas anteriores, inclusive, usei o exemplo da orquestra, né, falando sobre a quantidade de instrumentos diferentes, tonalidades, tons e ritmos, enfim, né, com relação à composição de uma única peça, usando coisas que aparentemente são tão diferentes, né, diversas, mas que criam uma peça harmoniosa. Então, a gente consegue, numa observação, né, fazer esse processo de dar e receber comparando, fazendo contraste, fazendo colação e armazenando informação. Beleza? Vamos seguir aí. A ação dar e receber do tipo contraste também pode ser encontrada no processo do pensamento, como eu acabei de mencionar. Ele vai detalhar um pouquinho mais ali. Ó. Por exemplo, então, o julgamento, essa flor é uma rosa, é feito considerando essa flor como sujeito e a rosa como objeto. Tudo isso, entre parênteses aqui eu vou colocar, tudo isso a partir de informações já pré-armazenadas, através do intelecto, emoção e vontade, formando ideias, conceitos, leis e princípios. Beleza? Então, ali seguindo, né, contrastando. No processo de cognição, o contraste ocorre entre o conteúdo do sentido, tais como formas, cores, fragrâncias, vindo a partir do mundo exterior, e os protótipos, ideias dentro do sujeito humano. Ideias, conceitos, leis e princípios. Na epistemologia da unificação, capítulo mais adiante que a gente vai se debruçar e falar longamente sobre isso, né? Esses processos são chamados colação. Lembra que eu já mencionei na tela anterior? E são exemplos de uma ação do receber do tipo contraste, mas a gente vai se aprofundar estudando epistemologia, tá bom? Mas é importante você entender que existe esse tipo de dar e receber, ele é muito peculiar ao ser humano, pela posição subjetiva que ele assume em relação aos demais seres, e é fundamental no processo cognitivo. E, consequentemente, depois em toda a ação do ser humano sobre a criação, no que diz respeito à gestão, à administração e criatividade propriamente. Né? Beleza? Vamos lá. E correlativos e opostos. É muito interessante, eu trouxe isso, esse tema é muito importante quando a gente está falando de dar e receber, sujeito e objeto, porque existe muita confusão no meio materialista, com aquelas ideias que a gente já discutiu, lá na teoria da imagem original, quando falamos sobre ação, origem, visão, união, fizemos uma contraproposta à dialética, né, com a ideia de tese, antítese e síntese, e na aula anterior a gente mencionou alguma coisa ali também, né, mas correlativos e opostos é muito importante porque a gente tem ideias a partir de conceitos equivocados que a gente tem aí na filosofia, na ciência, a gente acaba transportando isso principalmente porque diz respeito a sujeito, objeto e dar e receber na vida humana, nos relacionamentos humanos. Mas vamos lá. Como afirmado anteriormente, em cada ser de verdade individual sempre existe pares de elementos, sujeito e objeto. Né? Então, a gente já falou bastante sobre isso daí. Esses elementos emparelhados são chamados correlativos. Eu enfatizei, não me lembro nessa aula, na aula anterior a gente grifou e eu pedi, olha, enrolei na tela para dar tempo de anotar. Correlativos é fundamental esse conceito. Quando nós falamos de engajar parceiro, sujeito e objeto, centrando num propósito comum,
nós estamos falando de elementos correlativos. Elementos correlativos de sujeito e objeto formam um relacionamento correlativo centrando num propósito e se engajam em ação dar e receber harmoniosa, formando uma união ou um ser multiplicado. Ali o grifo, né, ao longo dessa explicação é o tempo de você anotar. Mas voltamos a essa afirmação que a gente já fez, né? Os elementos correlativos de sujeito e objeto são correlativos. Correlativos, eles se relacionam, existe relacionamento, não existe negação, não existe conflito, não existe oposição. Se tem oposição, conflito, é relacionamento? É. É dar e receber? Não, porque não tem propósito comum. Não são correlativos. São elementos que estão no relacionamento de conflito, de briga, de disputa, pode até um matar o outro, isso significa negar, mas qual é o resultado? Desenvolvimento? Não, não tem desenvolvimento, não tem crescimento, não tem evolução, percebe? Para que ocorra desenvolvimento, progresso, evolução, tem que ter correlatividade sujeito e objeto, né? Formando dar e receber, com um propósito comum, tendo um resultado que é benéfico, progresso, desenvolvimento para todo o conjunto. Ok? Voltando ali então, dessa enroladinha para dar tempo de você copiar, tá bom? No pensamento de unificação, isso é chamado de lei da ação dar e receber, ou simplesmente lei dar e receber. Esse entendimento contrasta com aquele da dialética materialista que a gente já discutiu, né? Que afirma que dentro de cada ser dentro de cada ser existe opostos ou elementos contraditórios. Não existe elementos contraditórios no mesmo ser. E nos relacionamentos, quando existe contradição, a gente chama de relacionamento? Chama, mas não chamamos isso de dar e receber, porque não tem propósito comum. Ponto. Ok? Marcou? Anotou? Isso é conceito. Tem que estar gravado, tá bom? E que as coisas podem se desenvolver somente através de uma luta entre esses elementos. Aquela justificativa que a gente já criticou detalhadamente no estudo da ação, origem, divisão e união como contraproposta para a dialética do Hegel, né? A dialética materialista de tese, antítese e síntese. As coisas existem e se desenvolvem através de uma harmoniosa ação dar e receber entre correlativos, como afirma o pensamento de unificação. Ou elas existem e se desenvolvem através dessa tal luta entre os opostos, como é afirmado na dialética materialista. E aí? A gente vai continuar com essa história de opostos brigando e lutando para gerar desenvolvimento? Vamos seguir aí. Primeiramente, deve ser observado que o pensamento de unificação e a dialética materialista concordam, sim, num ponto, e a gente já falou. E isso é que em todo ser há sempre dois elementos. Ok, tem polaridade? Tá polarizado. Né? Sujeito-objeto? Sujeito-objeto. Não chamam assim? Chamam de tese e antítese? Enfim, mas é uma polarização. Aí, pelo menos até aí a gente concordou. Vamos além? Desculpa. Só até aí mesmo, tá? Entretanto, sobre o desenvolvimento real, as duas posições são diametralmente diferentes. A fim de determinar qual está correta, precisamos apenas comparar e observar a natureza dos dois elementos em ambos os casos, em cada um dos seres da criação, do universo. Cada ser existente possui essa dualidade, possui essa polaridade sujeito-objeto. Tá todas elas se contradizendo como opostos? Se são opostos, eles estão se negando. E a correlatividade? Porque o desenvolvimento vem dessa correlatividade. A gente está dando ênfase em correlativos. Então, pera lá. O que nós estamos falando aí? Vamos ver direitinho isso daí? Vamos lá. Se há um propósito comum, podemos dizer que os dois elementos são correlativos. Ok? Se não há nenhum propósito comum entre eles, então a gente vai dizer que esses dois elementos são opostos. Por que são opostos? Porque eles estão indo em direções contrárias. Então, quando a gente pega homem e mulher, vamos pegar o clássico dos clássicos, né? Homem e mulher, são opostos ou são correlativos? Tá ali, né? O que vai determinar tem propósito comum? Se tem um propósito comum, qual é o propósito comum de um homem e de uma mulher? Existe correlatividade. Existe dar e receber. Existe resultado que desenvolve, que gera progresso, desenvolvimento, crescimento, aprimoramento, aperfeiçoamento. Quantas palavras a gente pode, né, usar para ilustrar a qualidade da correlatividade, do dar e receber entre esses elementos que são diferentes, mas que possuem
correlatividade, porque possuem um propósito comum. Agora, se a gente tirou o propósito comum, o que homem e mulher viram? Diferentes, opostos, com objetivos totalmente diversos, né, que não se combinam. Pode ter conflito, pode ter briga, pode ter desarmonia, pode. Por quê? Porque eles passam a enxergar as diferenças como oposição, como ameaça, como uma agressão. E aí isso gera desenvolvimento, crescimento, aperfeiçoamento, progresso. De jeito nenhum. Percebe a diferença? Tá claro, né? O que realmente permite o desenvolvimento do universo, o que realmente permitiu o desenvolvimento do universo desde a pré-história até os dias de hoje, o que vai permitir que a nossa sociedade evolua para uma sociedade harmoniosa, ideal, percebe? É muito claro, não é luta, não é conflito, não é luta de classes, não é oposição dessa classe contra aquela, o conflito e a luta dessa contra aquela. Não, nós precisamos estabelecer elementos que nos coloquem como elementos correlativos de sujeito-objeto, com um propósito comum, com o resultado que é progresso, aperfeiçoamento, desenvolvimento e todas as palavras que eu já usei para ilustrar isso, tá bom? Mas vamos ali. Outra forma, então, é examinar se a interação entre os dois elementos é harmoniosa ou conflituosa. E eu já fiz essa análise ali, obviamente, né? Se descobrirmos que a interação é harmoniosa, então ela é uma ação de dar e receber. Show? Se, ao contrário, descobrimos que, que essa relação é conflituosa, então ela é dialética. Beleza? Já exemplifiquei ali com o próprio exemplo do homem e da mulher. Vamos se estender? Não, tá claro, né? Também podemos determinar qual é correta se examinamos as posições dos dois elementos. Em outras palavras, se eles são diferentes na posição sujeito e objeto, eles são correlativos. E se eles são iguais na posição, ou seja, sujeito, sujeito, por exemplo, eles são opostos. Ou seja, né, a gente pegou ali o exemplo do homem e da mulher novamente. Falamos ali dessa situação conflituosa, etc. Está bem exemplificado, né? Então, quando a gente fala do conflito, basicamente por quê? Porque se não existe o propósito comum, que foi o primeiro ponto. O conflito surge por quê? Porque ambos querem, né, sujeito e sujeito, impor a sua opinião e exercer o domínio sobre o outro. Seja homem ou seja mulher. Ou ambos estão na posição subjetiva, e normalmente o conflito é porque os dois querem ser sujeitos. Porque se quisesse ser objetos, talvez nem tivesse diálogo, não tivesse nem relacionamento. Mas como os dois, né, mesmo o homem e a mulher, sendo sujeito e sujeito, tem o conflito. Tem dar e receber? Não. É um relacionamento? Não é um relacionamento no sentido de que vai gerar progresso, que vai ter aperfeiçoamento, etc. Tudo como a gente já mencionou longamente, ok? Ficou claro? Então tá óbvio, né? O que é progresso, que vai gerar, perdão, progresso, desenvolvimento é dar e receber, né? As posições de sujeito e objeto são os elementos correlativos. Elementos opostos, ou seja, aqueles que não possuem um propósito comum, são praticamente o quê? Dois carros, né, andando em direção oposta, ou seja, um andando na mão certa ou andando na contramão. É choque, é conflito, é colisão. Isso não gera desenvolvimento, não gera progresso, não gera crescimento. Beleza? Mas vamos lá, seguindo aí então. Marx afirmava que as coisas se desenvolvem através da dialética, mas ele somente abordou problemas sociais e não citou um único exemplo que pudesse indicar que fenômenos naturais se desenvolvem através de luta de opostos. Na natureza, isso não é observável, não é perceptível. Você não consegue identificar luta, né, para harmonia e desenvolvimento ser gerado a partir daí. Não, não existe isso. Assim, a fim de compensar por essa fraqueza no pensamento de Marx, Engels estudou as ciências naturais e compilou as suas conclusões nos livros Dialectic of Nature and Theory. Assim, Engels anunciou que ele tinha chegado à conclusão que a natureza é a prova da dialética. Mas a gente observa a natureza mesmo não tendo muito aprofundamento conhecimento científico, mas a gente observa os relacionamentos e o funcionamento e você percebe claramente esses elementos correlativos estabelecendo propósitos comuns, né, e permitindo que ocorra dar e receber, porque existem resultados que vão gerar a existência, vão gerar a ação, vai gerar o desenvolvimento, o crescimento, o aperfeiçoamento, novos seres, etc. Beleza? Então é isso, né? Fechou esse gráfico aí, vamos lá para a próxima tela. Entretanto, se examinarmos cuidadosamente os fenômenos naturais citados por Engels,
pode-se descobrir que aquilo que está realmente ocorrendo nesses fenômenos não são lutas, como eu já mencionei, né? Mas ao invés ações harmoniosas centradas em um propósito comum. Sempre. Isso é perceptível. A gente está dando bastante ênfase nisso para mostrar a replicação daquelas características e atributos que nós citamos longamente estudando a teoria da imagem original, estudando Deus, vendo isso replicado na natureza, claro, nítido, né, observável claramente, tá bom? Uma explicação mais detalhada desse ponto é fornecida pelo livro do Dr. Sang-Hoon Lee, e é omitida aqui por falta de tempo, por falta de espaço, né, mas fica aí a citação, que é O Fim do Comunismo. Né? Esse livro não tem em português, só em inglês. Né? Para concluir, então, não se pode dizer que a natureza é a prova da dialética. Ao invés, a natureza é a prova da ação da receber, ou seja, a negação da teoria da dialética, a afirmação da dialética como uma justificativa para promover conflito social, luta das classes para o desenvolvimento de chegar a um determinado regime, esse ou aquele, é uma falácia, uma mentira, como a gente já provou estudando isso lá na tese Antítese e Síntese, contrapondo isso com ação, origem, divisão e união. Mas fica a dica, não assistiu essa aula? Está disponível lá. Beleza? Então, lutas existem, sim, a gente observa lutas na natureza, mas somente entre seres humanos na sociedade é que a gente percebe que essas lutas têm uma outra conotação. E essas lutas são resultados do que a gente chama, teologicamente no livro A Exposição do Princípio Divino, a queda humana. Mas isso é tema mais para frente, a gente não vai discutir isso aqui agora, tá bom? Beleza? Então é isso. Então nós encerramos essa aula aí falando sobre essa estrutura sujeito-objeto e ação dar e receber. E aí agora na próxima aula nós vamos entrar no modo existência. Nós falamos sobre posição de existência na aula anterior. Entramos aí no detalhamento dessas posições sujeito-objeto e nas interações, né, através da ação dar e receber e os elementos correlativos. Mas o modo de existência, que é onde a gente vai passar sobre base, quatro posições e ação, origem, divisão, união, isso fica para a próxima aula, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula seguindo o nosso estudo. Tá aí o tema, tá bom? Ser conectado, modo de existência. Nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau.